Salve, salve família! Estamos aqui hoje mais um podcast Tá Luna. E nós estamos aqui na nossa edição número 100, muito ansiosos, uma edição muito especial, onde nós fizemos uma votação no Instagram com dois personagens do escritor brasileiro Machado de Assis. Era Brás Cubas e Dom Casmurro. E ganhou na votação foi o senhor Brás Cubas, então vocês pediram e nós trouxemos ele. Muito obrigado, senhor Brás Cubas, por vir até aqui. É uma honra. Opa, eu que agradeço primeiramente por toda a recepção calorosa de vocês, tanto dos fãs que estão nos acompanhando. Temos aqui algumas histórias para contar e eu acho que vai ser muito legal. Também acho que vai ser muito legal. Também acho, viu? A gente sabe, né, que você já tá morto. Eu queria te perguntar o que que você acha do que você deixou, assim, como resultado da sua vida, o seu legado, tudo mais. Olha, tipo, falar a verdade pra vocês é que se a gente for pensar no legado como alguma coisa importante que eu fiz, não teve nada. Porque, assim, ó, vamos colocar desde os primórdios, né? O que eu fiz? Eu era um aluno, depois fui crescendo, fui para Portugal porque, né, teve uma garota aí que não quero relembrar nomes, que eu gastei muito dinheiro com ela e meu pai achou isso ruim, então me mandou para Portugal para colocar no eixo. Depois, que mais? Meu pai morreu, ganhei dinheiro dele, né? E não tive que trabalhar um dia da minha vida, cara. Então, assim, ações que eu tive, nenhuma, só vivi. E além disso, o que teve? Não teve tanta coisa assim que eu me orgulho. Família, por exemplo, né? Eu tive algum filho? Eu não tive nenhum filho. O único filho que eu possivelmente teria, ele acabou morrendo antes mesmo de nascer. Então, primogênito nenhum. E uma das únicas criações que eu pude ter a criatividade de pensar, mas não a força para fazer, foi um exemplo do emplasto Brás Cubas, né, que acabaria ajudando na saúde de muitas pessoas. Mas, como eu falei, não tive a oportunidade de fazer isso. Então, resumidamente, assim, meu legado ele foi literalmente nulo, no máximo mínimo. Tipo, a única contribuição que eu posso ter feito é deixar algumas pessoas com trauma, por exemplo, porque eu sou uma pessoa muito aberta, né? Então, pode ser que tenha deixado alguma pessoa triste ou até motivado algumas, quem sabe, mas legado mesmo, nenhum, se finir. Entendi. Mas, bom, o senhor, né? O senhor morreu, mas eu também penso assim, a vida traz muitas dificuldades, há muitas questões que por conta da vida e de relacionamentos, como o senhor próprio disse, se o senhor quiser vir para nós seria muito especial, mas que são dificuldades da vida. Então, o que me faz pensar, será que a morte certa forma, ela não te trouxe uma certa liberdade de você falar aquilo que pensa ou falar aquilo que der na telha? O senhor poderia contar um pouquinho pra gente de como que é e tal? Não, sim, com certeza, posso falar pra você sem problema nenhum. É, Analisando assim o contexto de quando eu vivi e depois que eu morri, eu percebi que eu tive muito mais liberdade para falar e fazer o que eu queria. Então, eu não me prendia mais a questões que, por exemplo, de aparência, né, que eu me importava muito com a aparência do que eu era, o que as pessoas iam achar de mim se eu fizesse tal coisa. E quando a gente morre, cara, a gente esquece disso completamente, entendeu? Por exemplo, só um exemplo prático, né? É, a gente tá em uma roda de amigos e um deles comete um erro gramatical, por exemplo, de ao invés de falar amo-te, ele fala te amo. Então, o ideal, por exemplo, pra mim seria eu chamar a atenção dessa pessoa e corrigi-la no meio de todos. Então, isso, querendo ou não, né, ia me deixar com a imagem de que, que cara otário, não deixa o cara falar do jeito que ele quer, tipo, eu ficaria com uma imagem ruim, né? Só que morto, mano, se eu assim, vendo essa mesma situação, só que estando morto, eu posso falar o que eu quiser, que não vai ter ninguém pra me julgar, nem pra falar, não, você tá errado, cara. O que vai importar pra mim é a minha própria opinião, entendeu? Então, certeza que a morte ela liberta as pessoas, né? E a gente pode falar o que a gente quiser sem medir palavra nenhuma. E isso é muito bom. Tipo, um instrumento libertador. Caso os senhores morram um dia, não sabemos a possibilidade de serem almas imortais, recomendo muito, tipo, fazer uma comparação entre o antes e depois. Vale muito a pena. Entendi. Acho que nesse quesito a gente acaba falando muito sobre essência,
aparência, né? Como você tem que manter a sua aparência quando você está vivo e como você não precisa manter quando é mais a sua essência quando você está morto, né? Acho que esse é um tema legal da gente puxar agora. Ah, certo, ok, essência e aparência, né? É, verdade. Se a gente for pensar sobre isso, no mundo atual, não somente na minha época, mas na época de vocês também, né? A gente percebe que a aparência ela acaba sendo superior a essa vontade, essa existência da essência. Então, em um círculo de amigos, né? Retomando aquele exemplo lá que eu dei há um tempo atrás, o que vai importar pra você não é o que você vai ser pra eles, é o que você vai parecer pra eles. Então, tem muita questão da aparência, né? E eu acho que tudo bem, a aparência é importante, só que as pessoas deviam focar mais na essência em si, né? Se bem que a essência a gente só alcança quando tá morto, mas... Enfim, a aparência, ela é muito importante e... Lembrei, tem um conhecido meu chamado Quincas Borba, né? Esse nome aqui ficou até meus últimos dias, literalmente. Quincas Borba era um garotinho que eu estudei com ele, cara, e a gente era amigão, né? Só que a gente brincava todo dia, estudava, enfim, fazia várias coisas. Só que o tempo foi passando e a gente meio que perdeu o contato, né? Um pouco. Isso é normal, a gente perdeu o contato conforme vai crescendo, né? E. Seguinte, cara, depois de muito tempo, eu tava sentado em uma praça, não lembro, acho que era um parque talvez. Tava sentado. Tinha um parque que eu estava sentado e o seguinte, cara, perdão aqui, sinal aqui acaba sendo meio complicado, entendeu? O meio industrial hoje em dia acaba ferrando com tudo. Mas, enfim, tava aqui conversando no banco com um amigo meu, depois o meu amigo foi embora. E o que eu percebo? Ao longe, veio uma figura me chamando. Aí eu percebo quem que era. Era o Quincas Borba mesmo. Então eu pensei, caraca, mano, Quincas Borba. Só que ele era um garotinho muito assim, bem vestido, né? Aí quando eu vi ele de novo, cara, ele tava parecendo um mendigo. Isso se ele não era mesmo um mendigo, né? Aí ele tava com aquele papo de filosofia, não sei o que, humanismo, humanitismo. Aí, tranquilo, né? A gente trocou umas palavras lá, proseamos um pouco. E, no final, o que aconteceu? Ele me deu um abraço de despedida. E, quando eu tava voltando pra casa, eu percebi que eu não tava mais com o meu relógio, né? Ou seja, no abraço que ele deu, ele me roubou o relógio. Ele me furtou o relógio, né? Então, no começo eu achei muito ridículo o que ele fez. Eu fiquei bravo por muito tempo com essa questão de tentar perdoar ele. Só que depois eu entendi que era uma causa de necessidade, né? Então a gente tem aqui esse combate entre a aparência e a essência, né? E é isso, basicamente. Entendi, entendi. Muito, muito legal essa sua colocação, né? Sobre Quincas Borba. Agora, o que eu queria te perguntar é que você é uma criação do Machado de Assis, né? E ele faz sua personalidade, molda todo o seu caráter e afins. Você concorda com o jeito que ele te representa no livro, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, ou você acha que ele estava meio errado? Olha, analisando assim a minha criação, eu acho que ele foi um pouquinho extremo, sabe? Porque eu fui julgado assim como uma pessoa que não ligava para o que as pessoas falavam, né? E por parte dele eu achei ridículo, uma idiotice dele me colocar como uma pessoa assim idiota mesmo, né? Uma pessoa que não tá nem aí pros outros. Então, tá, tudo bem, entendo. Existem momentos que talvez eu tenha extrapolado, talvez eu tenha mostrado demais meu ponto, mas no geral, eu acho que eu não gostei muito como fui retratado, sabe? Me senti meio humilhado em algumas partes, sabe? A pessoa que vai ler aquilo vai pegar a minha aparência, entendeu? Vai pensar, caraca, mano, Brás Cubas era assim? Tipo, ele falava assim com as pessoas, né? Não tinha essa questão de finesse dele, mas temos que levar em conceito também que eu passei por muitas tristezas na vida também, então, né? Então, querendo ou não, isso meio que justifica, talvez, o meu jeito de ser, o meu modo de agir com as pessoas, entende? Então, acho que uma coisa depende muito do contexto também, sabe? Entendi. Muito interessante o que o senhor falou, né?
Acho que acabamos mantendo esse assunto de essência e aparência, né, de como o senhor é retratado, sabendo que o senhor é um personagem de há muito tempo atrás, né, Uhum. já há muito tempo atrás já criado. Uma pergunta meio curiosidade mesmo, né? Porque hoje esse assunto de essência e aparência nós podemos ver muito pelo exemplo do Instagram, né, das redes sociais. Mas na sua época as redes sociais ainda não existiam, né? Então, como que o senhor vê essa forma de manter uma aparência na antiguidade? Como que era mais ou menos? Olha, essa questão de manter uma aparência na antiguidade no meu tempo, né? Eu acho que tem muito a ver com que hoje em dia a gente poderia falar, por exemplo, uma pessoa que come pão com mortadela, mas arrota caviar, certo? Eu acho isso muito interessante porque, assim, uma coisa que era muito comum no meu tempo, hoje em dia ainda é comum, só que é tratada com um certo tabu, é o ato de tabagismo, né? Você fumar. Na minha época, aquilo era um ato que mostrava que você pertencia a uma classe social elevada. Você não era qualquer pé de barro, entendeu? Você era uma pessoa que fumava, você tinha uma inserção na sociedade. Então, em muitas festas que eu ia, por exemplo, olha, eu acho que isso aqui não citaram no meu livro, mas te falar que teve uma festa lá em Portugal, que, meu amigo, aconteceu muita coisa louca, mas o que importa aqui é que o ato de fumar lá era muito presente, né? E, cara, hoje em dia isso é tratado com um certo tabu. Então, você vê uma pessoa fumando na rua, você vai pensar, caraca, você não vai pensar, nossa, pessoa rica, né, bem de vida e tal. Não, você vai pensar que aquela pessoa vai morrer de câncer. Então, e tem muito essa mudança, né? Então, a aparência naquela época, como esse próprio exemplo do cigarro, né? Você fumar na frente dos outros vai moldar o modo que as pessoas vão te ver. Então, acho que o Instagram da minha época, né? Vocês são jovens. O Instagram da minha época seria esse fingimento de ser quem você não é, né? Muito interessante. E acredito que o Instagram também, né, é muito uma questão que você posta sua foto onde todos podem ver, né? Essa questão de você manter a aparência para que os outros vejam. Na sua época era fumando e acredito que também andando com outras pessoas, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? E aí a gente acaba lembrando de uma parte do seu livro que o senhor acabou vendo uma garota manca e acabou não se relacionando por ela pelo simples fato dela ser manca, né? O que passou pela cabeça do senhor? Gostaria de ouvir o seu lado da história, né? Olha, se não me falha a memória, eu me lembro desse capítulo. Ele, querendo ou não, foi marcante pra mim, né? Porque foi uma das primeiras garotas que eu tive contato, né? E Eugênia é o nome dela, Eugênia. Grande Eugênia. Eu tava conversando com uma senhora, acho que era a mãe dela, não lembro direito. Mas, enfim, tava conversando com ela. Aí depois de um tempo, entra essa garota, né, Eugênia. E anda devagarzinho em direção à mãe, a mãe faz carinho nela, tranquilo. Ela tinha por volta dos seus 16 anos na época, eu tava com meus 19, por aí, alguma coisa assim. E o que aconteceu? Ela era uma mulher bem afeiçoada, né? Era realmente muito bonita. E depois, em outra ocasião, encontrei essa mesma mulher, né, a Eugênia, sentada na mesa de jantar, esperando algum acontecimento, acho que era uma reunião em família, algo assim. Mas, o que aconteceu, né? A visão que eu tinha dela era por aí, uma mulher muito bonita e afins. Intelectual também, possivelmente. Só que teve um dia que a gente foi chamado pra dar uma volta, né? Pra dar uma caminhada pelo sítio. E eu percebi que ela era coxa, cara. Então, toda a paixão, né? Todo o sentimento que eu possuía por ela foi embora, entendeu? Em um passo de mágica, assim, ó. Em um momento, tudo que eu sentia sumiu. E tudo porque ela era manca, entendeu? Então, essa questão de aparência pegou muito pra eu perder todo o interesse nela. Mas, pensando agora, eu acho que foi um erro meu, né? Analisando assim. Porque, sabe, a essência dela era legal e tudo. Mas, no fim, querendo ou não, na vida, né? Muitas vezes a gente vai mais por esse lado da aparência do que a essência mesmo, né? Ela era uma pessoa muito legal, isso eu não posso negar. Mas o fato dela ser manca, querendo ou não, atrapalhou no relacionamento, entende? Entendi. Muito interessante, né? Mas
Aí o senhor tá falando aí um pouco da sua vida pessoal, das garotas que o senhor se relacionou, mas me diz aí, vai, tem alguma sortuda que conseguiu conquistar o coração do senhor Brás Cubas? Me diz aí como é que foi. Olha, houveram muitas mulheres da vida deste garanhão aqui, mas preciso falar a verdade que teve uma que marcou minha vida até os últimos minutos, no sentido literal, tanto no figurativo também. Minha amada Virgília. Virgília era uma mulher espetacular, era completa. Ela era perfeita, assim, desde o primeiro fio de cabelo até a unha do dedão. Saca? Ela era perfeita em todos os sentidos, era intelectual, era uma mulher muito inteligente, bonita demais, era a mais bonita de todo o Rio de Janeiro. Quando tinha festa, todo mundo parava o que tava fazendo pra apreciar a beleza dela, né? Só tinha um porém, né? O ressentimento entre eu e Virgília era muito recíproco, né? Posso falar que era recíproco, mas ela era casada, cara, entendeu? Então, era casada ainda com um cara que, querendo ou não, eu era bem próximo dele, entendeu? Então eu tinha um certo receio, mas não, receio não. Ok, minha colocação foi errada aqui no receio, mas porque eu faria de tudo por ela. Mas ela tinha esse receio, né? Então a gente se amava muito, só que a visão dela, a visão que a sociedade teria dela, se ela traísse o marido com um cara que nem eu, ficaria ruim pra ela. Então meio que não deu certo entre a gente e ele virou presidente, alguma coisa, presidente da Câmara, alguma coisa assim, e me deixou, entendeu? Eu fiquei triste por um tempo, a vida não fazia mais sentido, e daí a vida foi indo ladeira abaixo. Tinha mais um momento de felicidade, meu amigo morreu, eu fiquei doente, e foi assim o final da minha vida, cara. Não teve muita coisa feliz não, falar a verdade que depois da ida de Virgília, o mundo começou a desandar, nada mais fez sentido. Desculpa, mas é isso. Parece que o final da sua vida foi bem sofrido, né? Eu sinto muito porque, né, ninguém merece passar por isso. Mas, enfim, a gente sabe que você é um homem muito ocupado, né? Cheio de seus compromissos. Então, eu queria dizer que foi um prazer ter você assim no nosso podcast. Você é uma pessoa muito interessante. É isso, foi Obrigado, muito viu? bom ter Foi você uma aqui honra. conosco. Opa, eu que agradeço também por vocês terem me convidado aqui. Foi uma honra contar parte das minhas histórias, né, pro público atual. Eu acho que os pessoal de hoje em dia tem muito a aprender com o passado, né? E afinal, esse é o significado da história. A gente aprender com o passado para narrar no futuro. Então, eu espero que muitos jovens tenham aprendido o que fazer ou não fazer nas situações, sabe? E que eu tenha servido de exemplo, pelo menos, para uma pessoa do que não fazer ou do que fazer também, né? Então, muito obrigado aí, vocês da produção, nosso caro ouvinte de casa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.